Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Que este momento fortaleça sua fé, amplie seu entendimento das Escrituras e o aproxime ainda mais do Senhor. Hoje vamos refletir em Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao 22. Quando a sua fé é colocada à prova, você escolhe agradar as pessoas ou obedecer a Deus? Você já se deixou naquele lugar de não falar algo importante por medo da reação das pessoas? Hoje é um lugar de reflexão em Atos, capítulo 4. Vamos à leitura? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores, todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está ali curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens sem instrução, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Vamos ao contexto. Pedro e João estavam anunciando que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Isso incomodava especialmente os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Por causa dessa mensagem, eles foram interrogados pelo Sinédrio, o mesmo tribunal que havia participado da condenação de Jesus. E cheio do Espírito Santo, Pedro declara que o milagre aconteceu pelo poder de Jesus Cristo e afirma que a salvação só é encontrada nele. Mesmo ameaçados, eles permanecem firmes. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
E aqui está uma lição para a nossa vida hoje. Fazer a vontade de Deus nem sempre evita oposição. Eles estavam ajudando pessoas, anunciando esperança, mas ainda assim enfrentavam resistência. A coragem de Pedro e João nasce da presença de Deus. E os líderes reconhecem que aqueles homens eram simples, mas perceberam algo extraordinário. Eles haviam estado com Jesus. O testemunho fala mais alto aqui do que o medo. Quando Deus transforma a vida de alguém, torna-se difícil permanecer em silêncio sobre aquilo que Deus tem feito na vida de quem vive com Ele. Para aplicar na nossa vida, em que situação eu tenho me calado por medo, pela opinião dos outros? É a hora de eu me perguntar: a minha fé tem influenciado decisões das pessoas? As pessoas conseguem perceber que eu caminho com Jesus? E para reflexão é entender, Pedro e João nos ensinam que a verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de permanecer fiel a Deus apesar de, sim, sentir medo. E aí você pode se perguntar: o que eu estou tentando silenciar? O que é que eu estou fazendo com a minha fé? Você está ouvindo a voz de Deus ou a voz das pressões ao redor? Que eu e você possamos ter a mesma coragem daqueles discípulos que permaneceram firmes naquilo que Deus os tinha chamado para viver. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e conduza seus passos em mais um dia de caminhada com Cristo. Aguardo você no nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.